Eu demorei 3 meses para perceber que ele me seguia, e mais 2 para entender que ele estava dentro da minha rotina antes mesmo de eu saber o nome dele. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei em ordem, porque na época eu também não entendia em ordem, entendia em flashes, em momentos isolados que eu descartava um por um, até que não dava mais para descartar. Começou em abril de 2019. Eu tinha 26 anos, morava sozinha num apartamento de 1 quarto no bairro Meireles, em Fortaleza. Trabalhava como designer numa agência pequena a 3 quarteirões de casa. Vida normal. Rotina normal. Rotina que eu descobri depois que ele sabia de cor. Melhor do que eu. A primeira vez que eu vi foi numa padaria. Ou pelo menos foi a primeira vez que eu notei. Homem de uns 35 anos, cabelo escuro, nada de extraordinário. O tipo de rosto que você olha e esquece antes de terminar de olhar. Ele estava sentado numa mesa do fundo lendo um jornal. Eu pedi meu café, paguei e fui embora, esqueci. Na semana seguinte ele estava no mesmo lugar, mesma mesa, mesmo jornal. Eu pensei que era cliente fixo. Que conveniente ter uma explicação tão simples para tudo. Na semana depois ele estava no mercado onde eu comprava, no corredor de produtos de limpeza, sem comprar nada, com o celular na mão como quem está verificando uma lista. Ele não me olhou. Ou pelo menos não me olhou enquanto eu estava olhando para ele. 4ª semana academia, 5ª semana farmácia, 6ª semana restaurante onde eu almoçava às terças com uma colega de trabalho. Sempre sem me olhar. Sempre a uma distância que nunca era próximo o suficiente para ser ameaçadora. Sempre presente, como mobília, como algo que você para de notar porque está sempre lá. Foi a minha colega Priscila que percebeu antes de mim, numa terça-feira de junho. Ela estava me contando sobre um filme quando parou no meio da frase. Olhou por cima do meu ombro e disse com uma voz muito calma que usamos quando não queremos assustar a outra pessoa. Aquele homem estava na padaria ontem quando eu fui com você. Eu me virei devagar. Ele estava numa mesa do fundo com o celular na mão, sem olhar para nós. E eu senti pela primeira vez, não medo exatamente, algo antes do medo. O reconhecimento de que alguma coisa estava muito errada e havia estado muito errada por um tempo que eu não sabia calcular. Fui à polícia naquela semana. O delegado me ouviu com a expressão de quem está esperando a parte interessante da história, que para ele nunca chegou. Porque não havia crime, não havia ameaça documentada, não havia contato físico, não havia mensagem, não havia nada que o Código Penal Brasileiro de 2019 conseguisse segurar. Só um homem que aparecia nos mesmos lugares que eu. O delegado disse que eu poderia registrar um boletim de ocorrência se quisesse, que seria arquivado por falta de materialidade, mas que eu poderia registrar. Que generosidade! Em julho, eu mudei minha rotina completamente. Troquei a padaria, troquei o mercado, troquei o horário da academia. Comecei a pedir delivery em vez de almoçar fora. Parei de caminhar na orla onde caminhava toda manhã. Ele encontrou a nova rotina em 2 semanas. 2 semanas. O que significava que ele não estava me seguindo apenas na rua. Estava me monitorando de alguma forma que eu não conseguia ver. Foi um amigo que trabalha com tecnologia que encontrou. Um aplicativo instalado no meu celular, que eu não havia instalado, que transmitia a localização em tempo real, que registrava mensagens, que ativava o microfone. Instalado 3 semanas antes da primeira vez que eu o vi na padaria. 3 semanas antes. O que significava que ele havia tido acesso físico ao meu celular antes de eu saber que ele existia. O que significava que alguém havia me apresentado a ele,
ou que ele havia criado uma situação para ter acesso ao meu celular que eu não lembrava, ou que eu havia esquecido porque na época não havia motivo para lembrar. Voltei à polícia, com o print do aplicativo, com o relatório do meu amigo, com tudo documentado. Dessa vez abriram um inquérito. A lei de stalking havia sido sancionada em 2021, um ano e meio depois do início de tudo. O Brasil costuma criar a lei depois que as mulheres precisam dela. Pontualmente, como sempre. Ele foi identificado 3 meses depois, morava a 7 quarteirões do meu apartamento. Trabalhava em home office. Não tinha antecedentes criminais. Tinha fotos minhas, muitas fotos. Tiradas de ângulos que só faziam sentido se ele havia estado muito perto de mim em momentos que eu não havia percebido. Em momentos que eu havia me achado sozinha e não estava. Ele foi condenado. Cumpriu pena em regime aberto. Tem restrição de aproximação de 200 metros. Eu me mudei de Fortaleza. Não porque a justiça mandou. Porque 200 metros não é distância suficiente para alguém que passou meses dentro da sua rotina sem você perceber. Porque eu aprendi da forma mais perturbadora possível que a sensação de estar sozinha não é prova de que você está. Eu sobrevivi. Essa é a palavra que as pessoas usam e que eu aprendi a aceitar sem gostar muito dela. Sobrevivi. Como se o objetivo mínimo de existir fosse apenas não ter sido destruída. E o que fica depois de tudo isso não é o medo dele. O medo dele foi embora com o tempo. O que ficou foi outra coisa. O hábito de olhar por cima do ombro antes de sentar em qualquer lugar. O hábito de verificar o celular com um técnico a cada 3 meses. O hábito de notar rostos. De não esquecer rostos. De nunca mais olhar para um homem numa mesa do fundo de uma padaria. E simplesmente esquecer. Antes de terminar de olhar.